Olá, tudo bem? Este é o primeiro de uma série de vídeos em que vamos estudar o Evangelho de Lucas. Vamos estudar o Evangelho numa interpretação pessoal, mas totalmente pautada no entendimento do Espiritismo. Talvez numa outra ocasião eu explique o porquê da escolha sobre o Evangelho de Lucas. Agora vamos nos deter no assunto e tratar das principais características deste Evangelho. O Evangelho de Lucas é o que mais se aproxima do cristianismo como nós o conhecemos, do cristianismo como ele é ainda vigente hoje, nas principais igrejas, nas principais denominações religiosas. O principal organizador do cristianismo nos seus primórdios foi o apóstolo Paulo. Lucas escreve de acordo com o pensamento de Paulo. Lucas escreveu o seu evangelho entre os anos 66 e 70. Ele acompanhava Paulo nas suas viagens apostólicas. É possível que Lucas acompanhasse Paulo também na qualidade de médico, pois Paulo se refere a Lucas algumas vezes como o médico querido. É provável que Lucas tenha se convertido ao cristianismo logo após a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer pelo cristianismo. Ele foi morto por apedrejamento. Lucas escreve o seu evangelho se dirigindo ao Teófilo, que muitos pensam se tratar de uma pessoa. Mas Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, pelo menos para mim, fica claro que Lucas está se dirigindo àqueles que seguem as leis de Deus, aos amigos de Deus. Muitas pessoas consideram a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, como a palavra de Deus. Não há mal nenhum nisso, cada um pensa, cada um considera aquilo que achar melhor para si. O problema ocorre quando as pessoas não se questionam a respeito do que está na Bíblia. Acreditam em tudo sem se questionarem a respeito, sem fazerem uso da razão. Nós vemos que já desde aquele tempo, pouco depois da passagem de Jesus aqui pela matéria, houve a preocupação, a partir de Lucas, de averiguar a origem dos fatos narrados, justamente para não aceitar sem questionamento aquilo que lhe havia chegado aos ouvidos. Muitos já haviam escrito antes. Mateus e Marcos já haviam escrito os seus evangelhos e muitos outros, dezenas de outros, que não chegaram até nós. Lucas era médico e, independente de ser médico, era um homem culto, certamente acostumado ao método científico. Então ele se deu ao trabalho de pesquisar, de conferir novas e antigas fontes, de interrogar pessoas e de coletar dados importantes. Começando o Evangelho de Lucas. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, Judéia quer dizer louvor a Jeová. Jeová é como era chamado o Deus dos judeus, o Deus do povo de Jesus, de onde Jesus nasceu. E o louvor a Jeová quer dizer a necessidade de manifestação religiosa, a necessidade de cerimônias, de rituais. A verdade é que Deus não precisa de louvores. Era o homem daquela época, e não só daquela época, isso permanece ainda hoje. É o homem que tem essa necessidade de louvores, de manifestações, de cerimônias, muitas vezes chamativas, até espalhafatosas. Então, Judéia quer dizer louvor a Jeová. E Herodes, que era o rei dos judeus, era um homem odiado pelos judeus justamente por não ser do seu povo. Herodes era idumeu e não judeu. Herodes era um homem absolutamente materialista. Então, quando nós lemos aqui nos dias de Herodes, rei dos judeus, isso está representando aquele período em que vicejava o mais completo materialismo. O mais completo materialismo controlava, comandava as ações dos homens, comandava a religiosidade, o louvor a Jeová. Isso não é muito diferente de hoje. Todos os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas e os fatos narrados devem ser vistos com o conhecimento e o esclarecimento que temos hoje. Não podem ser tomados ao pé da letra. Se tomarmos as parábolas e os atos narrados da vida de Jesus ao pé da letra, corremos o risco de ver Jesus como um homem vulgar, como um homem comum.
e não teremos condições de apreender a profundidade do seu ensinamento. Temos que levar em consideração a falta de cultura, os costumes arcaicos, o machismo, o barbarismo e o materialismo vigentes na época em que Jesus esteve aqui conosco. Nós vemos aqui então no primeiro capítulo, no versículo 5, bem no comecinho, que havia um casal, Zacarias e Isabel, que não tinha filhos. Zacarias era um sacerdote, e num determinado dia em que estava no templo, no serviço sacerdotal, queimando incenso, enquanto o povo orava lá fora, um anjo se apresentou a Zacarias. O que é um anjo? Anjo quer dizer mensageiro. O significado da palavra anjo é mensageiro. Os anjos são espíritos desencarnados, espíritos como nós, mas desencarnados, sem este corpo carnal. Nada mais que isso. Os anjos mencionados tantas vezes na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamentos, tanto podem ser espíritos puros e espíritos superiores, como os classificados na codificação kardeciana, nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, como podem ser espíritos como nós, que às vezes têm necessidade de se manifestar e se manifestam nas reuniões mediúnicas ou em qualquer manifestação religiosa, ou mesmo em ocasiões que não têm nada a ver com religião. Religião é invenção do homem. O espírito é criação de Deus. Então apareceu a Zacarias, o sacerdote Zacarias, apareceu a ele um anjo, um mensageiro. E esse anjo disse a Zacarias que a sua mulher, Isabel, iria engravidar, apesar da sua idade já bastante avançada. Iria dar à luz um menino que se chamaria João. E como é que apareceu o anjo? Da mesma forma como aparecem todos os espíritos desencarnados, servindo-se da mediunidade de alguém, no caso Zacarias, que era médium, provavelmente num fenômeno de materialização, ou se Zacarias fosse médium vidente ou clarividente, ele pode ter percebido o anjo sem que outros tivessem condições de percebê-lo. O médium vidente ou clarividente é aquele que tem a capacidade, a faculdade de perceber pelos olhos da mente. Em alguns casos, pode perceber o espírito como se ele estivesse ali em carne e osso. O espírito também pode ter se materializado, tomando forma fluídica, servindo-se para isso do ectoplasma das pessoas que estavam fora do templo orando. Entre eles, certamente haveria muitos médiuns, como há em todos os lugares. O ectoplasma, que é um fluido mais denso, animalizado, produzido apenas pelos espíritos encarnados, como eu e você, é que permite que espíritos desencarnados se apresentem com a mesma forma e se manifestem com a aparência semelhante à dos encarnados. Para quem acha estranho que o anjo que se apresentou a Zacarias seja um espírito como qualquer outro, vale lembrar que a palavra Gabriel, que é o nome como o anjo se apresentou a Zacarias, quer dizer homem de Deus. Ora, qualquer espírito é um homem de Deus. Todos foram criados por Deus, principalmente se ele estiver tratando das coisas de Deus. Em todos os fatos narrados nos evangelhos, nós vamos encontrar simbolismos. São estes os grandes ensinamentos que nós devemos perceber e apreender. Há um sentido oculto em todos os atos narrados nos evangelhos. E nós encontramos aqui um primeiro simbolismo. Zacarias era sacerdote e a sua esposa Isabel é apresentada como descendente de Arão. Arão foi irmão de Moisés. Moisés foi o maior líder do povo judeu, foi quem libertou o povo judeu da escravidão no Egito. Era o maior profeta, o maior líder daquele povo até o surgimento de Jesus. Para alguns permanecem até hoje. Aqueles que seguem a religião judaica têm em Moisés o seu profeta, o seu grande líder. E Arão, que era irmão de Moisés, representa um papel muito importante no judaísmo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da religião judaica. Foi Arão quem deu origem à classe sacerdotal. Zacarias e Isabel, então, representam a religião judaica daquele tempo, que estava com a idade avançada e que já não dava frutos. A religião da época era como Zacarias e Isabel, porque Zacarias e Isabel não tinham filhos. A religião da época já estava estéril,
assim como o casal Zacarias e Isabel. É bom lembrar que naquele tempo, e para aquele povo em especial, o povo judeu, a infertilidade era considerada como um castigo de Deus. Então nós vemos que ao anunciar a vinda de um filho a Zacarias, o Espírito está dando a notícia do perdão de Deus aos homens e a sua infertilidade religiosa. A história de Zacarias e Isabel é muito parecida, muito semelhante à história de Abraão e Sara, que está no Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Abraão e Sara também eram velhos e não tinham herdeiros, mas Deus, pelo proceder justo, pelo proceder reto de Abraão, Deus escolhe Abraão para ser o formador do seu povo. Toda a história bíblica, toda a história dos hebreus, mais tarde chamados judeus, toda essa história começa com Abraão. Aliás, Abraão dá origem a outros povos, a outras culturas e às grandes religiões. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões abraâmicas monoteístas, ou seja, tem a sua origem com Abraão e tem a crença num único Deus. É claro que nós não podemos compreender a história de Abraão ao pé da letra. Deus não escolhe ninguém. Se Deus escolhesse alguém, estaria sendo parcial, então não seria Deus. Somos nós que nos escolhemos através dos nossos pensamentos, palavras e ações corretos. Eu não vou ler todo o Evangelho para não tornar este estudo cansativo para você. Mas se você quiser ler, se você tiver um exemplar do Novo Testamento, você pode acompanhar o Evangelho de Lucas. Ou então, eu vou deixar um link aqui da Bíblia Online, onde você também pode encontrar e ler o Evangelho de Lucas. Mas nós vemos então no comecinho do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas que João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista foi aquele que anunciou Jesus, que preparou o caminho para Jesus. Por isso, a ideia, a iniciativa de Lucas de citar os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. João Batista descendia de uma classe sacerdotal. João Batista era o profeta por excelência e prepara o caminho de Jesus. Podemos perceber assim neste simbolismo que a religião preparou o caminho para a compreensão do ensinamento de Jesus. A religião sacerdotal, cerimonial, ritualística, tradicional, foi necessária como preparação para o entendimento do ensino de Jesus. Mas Jesus não tem nada a ver com religião no sentido tradicional. Jesus não fundou nenhuma religião, e o seu ensino, o aprendimento e a prática do seu ensino não depende de maneira alguma que a pessoa siga qualquer denominação religiosa. Não existe religião certa ou errada, e não há a menor necessidade de a pessoa ser religiosa para entender, para estudar e para seguir o ensino de Jesus. O Espírito ou anjo que se apresentou a Zacarias, ele diz que o menino que ia nascer, que se chamaria João, não iria beber vinho ou qualquer bebida embriagante, ou seja, não ia beber bebidas alcoólicas, e que ele estaria desde o ventre de sua mãe cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que João Batista era um nazireu, ou seja, um homem consagrado a Deus. Um exemplo conhecido de nazireu foi Sansão, que tinha a sua força representada nos seus cabelos. Os cabelos compridos de Sansão representavam o seu voto a Deus e a sua consagração a Deus. Tanto é que quando Dalila traiu Sansão, essa traição, pelo menos simbolicamente, consistiu em lhe cortar os cabelos. Dalila cortou os cabelos de Sansão. Agora, uma coisa muito importante. Nesta versão do Novo Testamento que eu estou lendo, e em quase todas as versões do Novo Testamento, está escrito cheio do Espírito Santo. Esta tradução é do professor e filósofo Huberto Roden. Ela foi traduzida diretamente dos textos originais gregos. Recentemente, o Haroldo Dutra Dias também traduziu o Novo Testamento, os Evangelhos, diretamente dos textos originais gregos. Mas eu prefiro, neste ponto específico que estamos estudando, a tradução de Carlos Torres Pastorino. Pastorino se notabilizou, entre outras coisas, pelo seu conhecimento do grego e não só do grego como de outras línguas.
Pastorino nos afirma que nos textos originais em grego dos evangelhos não há artigo antes da palavra Espírito Santo. Eu pude confirmar isto nesta versão do evangelho em grego. E Pastorino nos ensina que quando não há artigo no grego antes do substantivo, trata-se do que nós conhecemos como artigo indefinido na língua portuguesa. Ou seja, se o Espírito Santo fosse um ser determinado, um ser único, ele deveria estar escrito com artigo no grego, deveria estar escrito o Espírito Santo. Como não há artigo, trata-se de indeterminação ou indefinição e deve ser traduzido como um Espírito Santo. Então João estava cheio de um Espírito Santo. A palavra santo originalmente quer dizer todo, inteiro, universal. Roden, o filósofo Huberto Roden, corrobora essa nossa opinião, dizendo que em várias línguas, como inglês ou alemão, também a palavra santo tem esse sentido de total, inteiro, integral, universal. Um Espírito Santo, então, quer dizer um espírito íntegro, um espírito completo na sua experiência terrena. Ou, como disse mais tarde Jesus, dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Nascido de mulher é o espírito que ainda precisa reencarnar, o espírito que ainda não se libertou, não se livrou do ciclo reencarnatório. João Batista era o maior dos espíritos que ainda precisava reencarnar na terra, pois era cheio de um Espírito Santo, era vivificado por um Espírito Santo. O homem encarnado, chamado João, era um Espírito Santo, um espírito íntegro. Não se trata de Espírito Santo como uma das três pessoas de Deus. Era o Espírito que iria reencarnar como João Batista, que aliás havia reencarnado uns 900 anos antes como Elias. João Batista é a reencarnação de Elias. Isso está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17, que João Batista seguiria no espírito e na virtude de Elias, ou com o espírito e a virtude de Elias. Outras versões dizem com o espírito e o poder de Elias. Gabriel, o espírito que anunciou a vinda de João Batista, repetiu as palavras do profeta Malaquias, que 400 anos antes já havia previsto a reencarnação de Elias. Isso está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. João Batista, por mais elevado que fosse, ainda era um profeta de uma religião que tinha o seu próprio Deus, ou pelo menos a sua própria visão de Deus. Aliás, isso permanece hoje da mesma forma. Muitos religiosos têm a sua visão particular de Deus. Muitos, infelizmente, ainda acreditam num Deus burro, vingativo, ciumento e egoísta. Jesus é que começa a converter as mentes a Deus. Jesus é que começa a converter as mentes à causa primária de todas as coisas. Converter as mentes ao Deus Criador, ao Deus infinitamente justo e bom, ao Deus que sempre nos concede novas oportunidades, ao Deus que sempre perdoa e oferece novas chances de aprendizado, novas chances de reajuste, novas chances de reharmonização consigo mesmo e com os outros através da reencarnação. Só a reencarnação explica suficientemente o perdão de Deus e as aparentes desigualdades com que nos deparamos todos os dias. Todas as aparentes injustiças da vida são causadas por nós mesmos, nesta ou noutras existências. Se não houvesse reencarnação, não haveria explicação para tanta desigualdade e sofrimento. Se não houvesse reencarnação, não haveria explicação para tantas crianças que já nascem doentes, sem nunca terem feito mal a ninguém nesta existência. Dizer que Deus tem um plano, e que por isso uns nascem saudáveis e outros nascem doentes. Uns nascem ricos e outros nascem pobres. Uns nascem felizes e outros nascem infelizes. Isso é argumento de quem não pensa por si mesmo. Isso é argumento de quem está acostumado a ouvir o seu líder religioso dizer as suas verdades como se fossem verdades absolutas. Não existem verdades absolutas no nosso estágio evolutivo. O que você está ouvindo aqui é a minha opinião.
pautada no Espiritismo, mas a minha opinião. Consulte a sua consciência, consulte o seu entendimento para concluir se você concorda com o que eu digo, ou com parte do que eu digo, ou não. Quem decide é a sua consciência. É a ela que você deve prestar contas de todos os seus atos, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Só o estudo nos leva ao esclarecimento. Não há como progredirmos como pessoas e como espíritos sem o esclarecimento. Zacarias não acredita no espírito Gabriel ou no anjo Gabriel. O fato é que Zacarias duvidou, e talvez seja por isso que ele tenha ficado temporariamente surdo e mudo. Pois é isso que está dizendo aqui, que Zacarias duvidou de Gabriel pelo fato dele e de sua esposa já serem velhos, e que por isso ele ficou surdo e mudo. No passado, Abraão, Gideão, Ezequias já haviam pedido um sinal a Deus para que pudessem acreditar na sua palavra, e nada aconteceu com eles. Mas Zacarias pede um sinal a Gabriel e é tornado surdo e mudo. Zacarias tinha o conhecimento que os outros não tinham. Já era um homem esclarecido, já conhecia as experiências de Gideão, Ezequias, Abraão e do próprio Moisés através dos livros. Não podia alegar o desconhecimento do poder de Deus. O que talvez tenha faltado a Zacarias seja a fé. Simbolicamente, a antiga tradição religiosa representada por Zacarias estava surda e muda. E essa antiga tradição religiosa ficaria surda e muda até que o último profeta, João Batista, aparecesse para anunciar e preparar o caminho do Cristo. Não é à toa que tantas vezes Jesus coloca como condição para a compreensão do seu ensino que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. A religião tradicional não tinha. A religião tradicional não tem ainda hoje olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olham e não veem, escutam e não ouvem. Depois disso, Isabel fica recolhida em casa durante 5 meses. Durante 5 meses, Isabel não sai à rua e, portanto, ninguém vê a sua gravidez. Isabel, que era conhecida por todos como a infértil, o que era uma imensa vergonha para a época, agora recolhe-se durante 5 meses e só torna a vida pública quando a sua gravidez é visível e inegável a qualquer um. Isso se aplica a cada um de nós. O casal Zacarias e Isabel, representantes da religião tradicional, representantes das exterioridades, representantes do exclusivismo, do achar que Deus é só seu, de considerar que os outros que não seguem a sua religião, que eles estão sem Deus, eles sofrem uma transformação a partir do anúncio da chegada de João Batista. A antiga religião fica surda e muda. O aparecimento da mudança representada por João Batista não é visto por ninguém enquanto não se torna notória e incontestável. Só quando a chegada da mudança é uma coisa visível, como é visível a gravidez de 5 meses, é que Isabel se deixa ver. E do mesmo modo todos nós, quando abraçamos novas resoluções, quando formamos novos hábitos, transformamos o nosso modo de pensar. Ficamos grávidos de uma nova forma de sentir, de uma nova maneira de ser, de uma nova maneira de viver. Então nós precisamos de um tempo de isolamento. Nós precisamos de um tempo em que fiquemos surdos e mudos aos costumes antigos, aos velhos modos de pensar, aos velhos modos de se portar e de viver em sociedade. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer mais tarde, quando fala do homem novo que deve substituir o homem velho. Nós estudamos até o versículo 25. No próximo vídeo nós vamos terminar o primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas, onde vamos estudar a anunciação do nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. João Batista era primo ou parente de Jesus e foi quem preparou o caminho de Jesus. A maior lição que podemos trazer para cada um de nós, a partir do estudo deste primeiro vídeo, talvez seja a transformação ocorrida com o casal Zacarias e Isabel.
A preparação de um novo tempo, representada pela vinda de João Batista, que veio preparar o novo tempo, e a transformação interna que isso provoca em cada um de nós. Quando nós tomamos contato com a realidade espiritual, quando nós nos deparamos com a chegada de verdades que ignorávamos, verdades que desconhecíamos, então nós ficamos temporariamente surdos e mudos para o mundo. As coisas antigas, os velhos hábitos já não nos atraem e nos isolamos por um tempo até nos readaptarmos com o mundo em que vivemos encarnados, passando então a ver tudo com outros olhos, a ouvir tudo com outros ouvidos, uma nova compreensão da vida. Muito obrigado por estudar comigo, muita força e paz para você. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Ali embaixo tem o campo para você se inscrever. Se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar por este assunto. Obrigado.